Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Douglas Bonizzi Sanches, com o tema Sob a influência da raiva, como o autoconhecimento nos liberta. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Gostaria de pedir licença para que nós possamos, juntos, refletirmos um pouco sobre, através da doutrina espírita, alguns aspectos do nosso dia a dia, falando sobre alguns sentimentos que sentimos no decorrer do nosso dia e que a doutrina nos ajuda a entender e nos modificarmos. Hoje falamos sobre a raiva, esse sentimento que muitas vezes nos assusta por conta dos efeitos que ela traz em nossa vida. E de cara podemos iniciar falando sobre o posicionamento de Jesus frente à forma que nós devemos ser. Ali no Sermão da Montanha, mais precisamente, no trecho das bem-aventuranças, uma delas diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí já vem uma provocação, porque nesse trecho das bem-aventuranças, Jesus nos apresenta a forma que nós devemos agir para desenvolver as virtudes e de fato nos transformarmos e transformarmos assim o planeta Terra. E mais do que tudo isso, ele exemplificou todas essas condições que ele passa nas bem-aventuranças. E como desenvolver essa mansuetude, a condição de sermos pacíficos, porque mais adiante uma outra bem-aventurança diz exatamente isso. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles verão a Deus. E como desenvolver isso com os desafios do nosso dia a dia? Porque vocês já pararam para pensar a quantidade de vezes que nós somos testados em nossa paciência? Porque a gente associa a raiva com aquele momento de descontrole, aquele momento em que uma chama acende dentro de nós e essa chama pode até nos levar a condições de perda de razão. Mas o mesmo elemento que muitas vezes nos faz alcançar a raiva está diretamente ligado a pequenos momentos onde perdemos a nossa paciência no dia a dia. E não precisa ser aquela perda de paciência onde a gente brigue, bata o pé, né? Às vezes aquele simples entortar de olho já é um sinal de perda de paciência. E isso está ligado ali, é aquela pitadinha de raiva no decorrer do nosso dia a dia. Então, baseado nos conhecimentos que a doutrina traz para a gente, e por que não dizer, nos conhecimentos que a filosofia traz para a gente, filosofia antiga, principalmente, e nos conhecimentos que a psicologia moderna também traz para a gente, hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa condição, a condição da raiva. Ali no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, de nome Bem-aventurados os mansos e pacíficos, tem um trecho chamado A Cólera. E nesse trecho, Kardec traz para a gente as consequências e o que motiva a nossa raiva. Ele começa falando que geralmente a nossa raiva está ligada ao fato de acharmos que merecíamos mais
do que realmente merecemos. Mas ele usa outras palavras. Como sempre, ele atribui a culpa das nossas imperfeições ao orgulho e ao egoísmo. Ou seja, por orgulho, nós nos colocamos numa posição de merecimento maior do que realmente temos, e isso faz com que nós nos enraivecemos. Acho que vale a pena refletir junto o que é o orgulho. E eu tinha uma grande dificuldade em compreender o que é o orgulho no início dos meus estudos da doutrina, e geralmente algumas definições a gente alcança muito mais pelo seu oposto do que pela própria palavra. E eu, inclusive, dizia, não, mas orgulho é uma coisa feia e eu não sou orgulhoso, né? Mas aí, para definir o que era o orgulho, eu tinha dificuldade. E estudando a doutrina, eu vi que alguns comportamentos que eu tinha eram reflexo do orgulho. E aí a melhor definição que eu encontrei para o orgulho foi uma definição espacial, digamos assim. Espacial em que sentido? O orgulho, nessa definição, diz que é quando nós nos colocamos numa altura diferente daquela que nós temos realmente. Ou seja, quando a gente acha que a gente é mais do que a gente realmente é, ou quando a gente acha que a gente é menos do que a gente realmente é. E isso também ajuda a gente a entender o que é a humildade, que é quando a gente se coloca exatamente na posição exata em que a gente está. E nesse trecho em que Kardec fala da cólera, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, mostra exatamente essa questão, de que quando a gente se coloca numa posição em que a gente merece mais do que a gente realmente merece, do que a gente tem, isso é orgulho. Mas isso não impede de que a gente, através de uma percepção errada nossa, fique indignado com essa questão. E daí nasce a raiva. Então, Kardec, nesse momento, coloca a culpa da raiva no orgulho. Vamos segurar um pouco essa ideia e depois a gente vai voltar para ela. Mas agora, eu vou comentar um pouco sobre um outro livro, um livro que foi escrito há 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. O filósofo grego Platão, na sua obra-prima, A República, e assim, para quem nunca leu a introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala da conexão que a doutrina espírita tem com Sócrates e Platão. Então, estudar a filosofia antiga nos ajuda a compreender o Espiritismo. E a República, como vários livros antigos, ela não é dividida propriamente em capítulos, ela é dividida em livros. E no quarto livro da República, ela tem 10 livros, no quarto livro da República, no trecho 15, Platão, através do diálogo de Sócrates com algumas pessoas, reflete sobre as características da alma. E nesse ponto do diálogo, ele vem falando que a nossa alma tem duas características: as paixões e a razão. E se a gente for olhar, a doutrina espírita fala também da mesma coisa, da razão e das paixões. E o que são as paixões ali na República de Platão? São aqueles nossos desejos naturais que nos impulsionam para que a gente busque pelo prazer, busque pelo conforto. E a razão é aquilo que nos faz
seguir o caminho das virtudes, seguir o caminho do bem, o caminho reto, o caminho correto. E Platão, nesse trecho 15, ele comenta exatamente de um terceiro elemento da alma. E ele traz que a cólera é o terceiro elemento da alma. E ele faz, através do diálogo, Sócrates pergunta para aqueles que estão acompanhando se a cólera está mais ligada às paixões ou se está mais ligada à razão. E parando para refletir, e eu vou demorar um pouquinho para dar a resposta, para que vocês reflitam sobre a condição de se a cólera, a raiva, a ira, está mais ligada às paixões, que são os nossos desejos, as nossas vontades, ou se ela está mais ligada à razão. E aí, as pessoas que estão conversando com Sócrates dizem que, provavelmente, a cólera está mais ligada às paixões, porque tem mais a ver com o descontrole. E Sócrates, nesse momento, através de alguns exemplos, ele vai mostrando o quanto a cólera está ligada com a razão. E eu explico. Sócrates ele apresenta dois cenários. O primeiro deles é quando a gente percebe que foi injusto com alguém e essa pessoa pratica alguma injustiça com a gente, mas a gente sabe de forma clara que a gente prejudicou ela. Através da nossa razão, a gente é capaz de aceitar aquela injustiça como, tá bom, ela está só retribuindo aquilo que eu fiz para ela. E de outra forma, quando alguém comete uma injustiça conosco e não percebe, a nossa razão nos movimenta a ficar indignados com a situação. E nas duas condições. A cólera, ela é ou atenuada pela razão, ou ela é intensificada pela razão. No primeiro caso, onde nós aceitamos a retribuição, resignados e entendendo que olho por olho e dente por dente, de certa forma, é um tipo de justiça, nós controlamos a nossa raiva, a nossa cólera. E, quando nos sentimos indignados com alguma coisa, é porque nós entendemos que aquilo que é justo precisa ser realizado. Então, Sócrates, através dessa reflexão, diz que é muito mais a razão que controla a cólera do que a paixão. E as nossas paixões provocam exatamente as injustiças. Então, se formos refletir, juntando o que Kardec traz para a gente no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e o que Platão traz para a gente na República, no livro 4, no trecho 15, de fato, o descontrole da raiva tem muito mais a ver com a nossa percepção de justiça, com a nossa condição de sermos orgulhosos ou sermos humildes. E quando nos colocamos na condição de humilde, a raiva e a cólera, de certa forma, têm a sua função específica. Porque se a raiva é um incômodo com a injustiça, e as leis divinas que nos são apresentadas são leis de justiça, amor e caridade, se o universo, se Deus é um Deus de justiça, amor e caridade, e a injustiça provoca em nós a raiva tem uma função clara. Essa função, ela é como
um pequeno combustível. De fato, uma chama que nasce dentro de nós. Mas ainda assim precisamos recordar do conselho do Cristo, que os mansos herdarão a terra. A raiva que a gente sente, ela é um sentimento orgânico. É através dos hormônios que ela é injetada no nosso sangue. A adrenalina, quando entra na nossa circulação, ela nos coloca na condição de atacar ou fugir. Então, como lutarmos contra uma condição natural? Que as próprias condições do ambiente podem colocar a gente numa condição de defesa ou fuga. E isso se torna o medo ou a raiva. A gente já entendeu que a razão tem controle direto sobre a cólera, sobre a raiva, através do exemplo que Platão nos dá. Então, a partir de um sentimento natural, nós conseguimos controlar, gerenciar esse sentimento de forma que ele não nos coloque numa condição de perda de razão. Olha que interessante. A ferramenta que nós temos para controlar a raiva é aquela que nós perdemos se a gente deixa que a raiva tome conta de nós. E dentro dessa reflexão, e como eu disse, a gente ia falar um pouco de doutrina espírita, a gente ia falar um pouco de filosofia antiga, e a gente ia falar um pouco sobre psicologia. Existe um autor moderno chamado Marshall Rosenbaum. Rosenbaum, a gente consegue perceber de cara que é um sobrenome judeu. Então ele é bem agnóstico em relação a religiões. Apesar de citar muito Jesus Cristo na sua psicologia. Ele é o autor de um livro chamado Comunicação Não Violenta. E, através dessa psicologia, ele apresenta para nós como as paixões e como a raiva, como a cólera, agem na nossa forma violenta de agir. Mas antes de falar um pouco sobre essa condição de violência, vale a pena também a gente separar a cólera da violência. Nem sempre, quando nós estamos enraivecidos, nós precisamos ser violentos. O movimento de indignação, ele mostra pra gente alguma coisa que está errada, e essa indignação nos ajuda a ter a energia suficiente para resolver o problema. E isso não precisa ser de forma violenta. Em compensação, algumas vezes, pessoas que estão agindo de forma pacífica escolhem ser violentas. Então, raiva e violência, elas podem estar ligadas, sim, mas uma coisa não necessariamente leva a outra. E o seu inverso, que é a calma, muitas vezes pode ser a forma com que a violência é aplicada. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, isso não quer dizer que a pessoa que está se comunicando precisa estar com raiva. Mas ainda assim, o processo de comunicação não violenta ajuda a gente a perceber como as paixões e como a raiva agem dentro de nós. Então vamos falar um pouco, resumir um pouco o processo da comunicação não violenta que o Marshall Rosenbaum apresenta para a gente.
ele diz que é um processo de 4 fases. Primeiro nós observamos, depois nós sentimos, depois nós avaliamos as nossas necessidades e depois nós pedimos. Como isso funciona? Sempre que a gente se incomoda com alguma coisa, a gente tem que parar e nos observar. Sabe aquela dica que na questão 919 Santo Agostinho dá pra gente no Livro dos Espíritos? Conhece-te a ti mesmo? Está diretamente ligado com isso. Nós devemos nos observar. O que nos incomoda? Qual a ação que está nos incomodando? Feito isso, na segunda fase nós identificamos qual é o sentimento que nós estamos sentindo com essa ação. E muitas vezes a gente acha que é fácil buscar o que a gente está sentindo. Mas a técnica do Rosenbaum mostra que nós não conseguimos classificar os nossos sentimentos da forma correta. Muitas vezes nós utilizamos palavras para dizer o que estamos sentindo, mas na palavra a gente coloca a atitude do outro como se fosse um sentimento. Por exemplo, eu estou me sentindo pressionado. Quando eu falo pressionado, quer dizer que algo está me pressionando. Ou seja, eu não estou falando do sentimento, eu estou falando da ação que alguém está fazendo em relação a mim. Diferente de eu dizer, eu estou me sentindo cansado. Quem fica cansado sou eu, não é o outro. Então, é como se você estivesse colocando a condição do sentimento que foi provocado em você. Cansaço, medo, e nunca a atitude do outro em relação a você. Vale a pena dar uma estudada para entender de forma mais clara. Mas, lembrando, primeiro observar aquilo que está nos incomodando, identificar qual é o sentimento que nós estamos sentindo com aquilo e depois olhar para a nossa necessidade. O que nós necessitamos em relação àquela condição? E a partir do momento que nós identificamos a nossa necessidade, nós pedimos para outra pessoa aquilo que nós necessitamos, sem atacar ela. Então, esse processo, ele ajuda a entender qual é a nossa necessidade e falar de forma clara e separando a pessoa da condição, dizendo como ela pode ajudar a gente e o que está incomodando a gente em relação àquela situação. A princípio, esse exercício, se olhado só por essa ótica, ele pode ser muito potencializado exatamente por aquilo que Kardec estava falando no trecho da cólera. Se nós aplicarmos não uma condição humilde, mas uma condição orgulhosa nesse processo, nós vamos estar pedindo coisas que nós não merecemos, de fato. Mas ainda assim, nós podemos estar exigindo isso das outras pessoas, realizando cobranças de uma forma não violenta, mas ainda assim, fazendo uma cobrança, que a outra pessoa pode perceber como injusta. E aí a gente vai estar despertando a raiva nela. Mas como então esse método, esse processo psicológico pode de fato ajudar a gente nessa condição? Quando a gente entende que esse método também se aplica ao outro. Ou seja, quando ele se incomoda com alguma coisa e de forma violenta retribui aquela injustiça que ele acha que ele está passando. E por mais que o orgulho esteja agindo nele nesse momento, nós, por entendermos o método, podemos identificar o que está incomodando a pessoa, qual o sentimento que ela está sentindo,
qual é a necessidade real dela e, de fato, como nós podemos ajudar a outra pessoa. Então, primeiro, a comunicação não violenta ajuda a gente a diminuir a violência também no outro. Porque quando a gente identifica o que o outro precisa e nos colocamos à disposição para ajudá-lo a alcançar isso, nós estamos aplicando uma visão empática. E como eu disse, o Marshall Rosenbaum, apesar de ser um judeu praticamente ateu, ele cita muito Jesus. E se nós formos observar os exemplos que Jesus nos deu no seu Evangelho, ele estava exatamente através de uma condição empática, identificando a necessidade do próximo e entregando exatamente aquilo que ele estava precisando. Então, nos dois exemplos, tanto quando eu aplico em mim ou quando eu identifico no próximo, eu estou no começo do processo identificando qual é o estopim, qual é o gatilho da raiva nas nossas relações, tanto em mim quanto no outro. Então, obviamente, Comunicação Não Violenta é um livro inteiro de quase 200 páginas, então não teríamos tempo para falar sobre isso. A República é um outro livro de 400 páginas. Não teríamos tempo de falar sobre isso. E toda a doutrina espírita, codificada em 5 livros, é um arcabouço de conhecimento humano, filosófico e moral que a gente vem estudando há muito tempo. A pretensão da reflexão de hoje era simplesmente deixar de abominar aquilo que muitas vezes nos indica o tamanho da nossa imperfeição. Mas as nossas imperfeições, como a raiva, por exemplo, são exatamente o adubo que nos ajudará a fazer brotar as virtudes da semente que nós já temos dentro de nós. Então, ao invés de nós tentarmos reprimir a raiva dentro da gente, vale muito mais a pena identificar o que causa raiva dentro de nós, verificar a justiça dentro daquilo que nos incomoda, ou seja, de fato eu mereço aquilo que eu acho que eu mereço? Será que Deus não está dando para mim exatamente aquilo que eu preciso no momento correto para que eu me desenvolva? E se eu chegar à conclusão que sim, a minha raiva é justa porque ela pode ser justa, porque ela pode estar ligada à injustiça que está sendo cometida com outras pessoas, ela vai me mostrar exatamente o que precisa ser mudado. E dentro de um planeta de regeneração, que é o próximo estado que nós almejamos estar, é um planeta onde nós precisaremos consertar as coisas. E não tem como nós mudarmos o mundo se nós não conseguirmos identificar aquilo que está errado. E a indignação é a ferramenta que nós temos para identificar essas coisas. E essa indignação se apresenta para nós como raiva, como medo. Então, esses sentimentos, na realidade, são presentes e não problemas. Que se nós soubermos, com a nossa razão, utilizar essas ferramentas da melhor forma, nós conseguiremos acelerar o nosso processo de transformação e de transformação do planeta. Então, com esse sentimento de esperança,
de que até o que nós pensávamos que era ruim em nós, na realidade, são ferramentas do bem que Deus coloca no universo. Convido a todos a fechar os olhos, aproveitando toda essa reflexão que tivemos, que, sem dúvida nenhuma, foi acompanhada pelos benfeitores que nos auxiliam em nosso caminho, que têm a esperança e nos ajudam em nossa transformação pessoal, e que nessa conexão nós possamos assimilar e sentir o bem que Deus coloca no universo, agindo em nós e por nós. E agradecer por, sendo criaturas de Deus, podermos vivenciar tudo isso. E com essa gratidão, pedimos também que possamos vigiar com a nossa razão os nossos sentimentos e que nós possamos gerenciá-los sem martírio, sem condenações, sem culpa, porque é dessa forma que iremos lapidar o anjo que já existe dentro de nós. E, como exemplo de um espírito conectado ao Cristo e conectado diretamente a Deus, vamos rezar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, roga por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.